né? Porque todo mundo ficava desesperado, porque estava, estou indo para uma situação real, né? Então eu vou ter que ir para o posto e ali, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, muitos soldados, né, que eu servi, os caras eram preparados, era soldado que levava a sério, sabe? E o cara torcia para que tivesse uma situação como essa para ele poder ir para o combate. Ao ponto que tinha outros que pediam pelo amor de Deus para isso não acontecer, né? Porque ele estava totalmente despreparado para aquela ocasião, né? E aí tinha algumas situações também que nós passávamos por alguma simulação, tinha exercícios ali que era para poder nos treinar, né? Então, direto, a gente passava por esse contexto ali, tá? E é bem interessante que, estudando aqui essa parábola, eu não pude deixar de fazer essa comparação, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, que é a respeito de vigilância, né, e estar atento, estar preparado, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho do contexto aqui dessa parábola, tá? Que a gente acabou de ler, que, na verdade, a gente tem que entender o que exatamente Jesus aqui ele estava falando, né? E qual que era esse contexto? E o contexto aqui era aonde, lá em Mateus 24, tá? Jesus, ele vai dizer o seguinte: Jesus estava sentado ao Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? Os apóstolos aqui, eles indagaram, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Tá? Eles queriam entender quando, de fato, os fins dos tempos, esses sinais, né, que vai discorrer aqui em Mateus 24, é um texto muito grande, falando de tudo que vai acontecer. Né? Fala um pouco sobre a destruição do templo de Jerusalém e fala também dos fins dos tempos. Então, aí eles chegam nesse ponto aqui que eles fazem esse questionamento. E aí, então, Jesus ele vai discorrer uma série de parábolas falando a respeito do reino dos céus. Então, aqui a gente tem essa parábola. Mas, na verdade, a grande expectativa aqui dos discípulos era entender a data, quando, de fato, essas coisas iriam acontecer, quando isso seria concretizado. Eles tinham essa expectativa de data, sabe? Uma coisa legal que acontece lá em casa, gente, o Noah está com 4 anos agora, né? Então, às vezes, a gente está conversando, eu e a Mari, a gente fala alguma coisa assim, vamos no aquário de São Paulo, ou ele está vendo alguma coisa na televisão que ele acha muito legal, aí ele chega correndo para a gente e fala: papai, vamos nesse lugar? E é normal, a gente responde como: não, vamos sim, filho, a gente vai. Não, papai, você não está entendendo, quando a gente vai? Quero saber a data, quando que a gente vai? Quando? Ele força a barra ali que eu quase tenho que me planejar, olhar ali e falar: cara, a gente vai tal dia, né? Mas aí, normalmente eu dou uma resposta: possivelmente a gente vai tal dia e etc, porque realmente ele coloca na parede. E é um contexto parecido aqui, né? Então os discípulos de alguma forma tinham essa expectativa. Então nessa parábola a gente tem como personagem principal aqui a figura do noivo, tá? Que está aqui às vésperas do casamento e está se preparando, cumprindo ali todos os rituais de um casamento judaico para que pudesse se cumprir, né? Então a gente percebe ele aqui como o personagem principal. A gente não vê aqui uma menção à noiva, especificamente, porque para essa situação aqui não era um assunto relevante. A gente já vai entender aqui o motivo disso, tá? E qual é uma primeira lição que eu queria trazer para a igreja aqui, de ensinamento, a respeito dessa parábola, que muitas vezes a gente interpreta da maneira errada, é a respeito aqui das 10 virgens, tá? Aqui a gente não está falando de um casamento polígamo, tá? A gente não está falando de um casamento de uma pessoa com várias pessoas, tá? Então, a gente não está falando do casamento de 10 noivas com um noivo, tá bom? Porque a gente está aqui, é uma interpretação errada que a gente faz a respeito disso, tá bom? E aí, para a gente conseguir entender essa questão, a gente precisa entender um pouquinho qual que era o contexto da cultura judaica acerca do casamento, tá? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui. E para falar sobre essa questão, é importante explicar para vocês que o casamento judaico ele é dividido em 3 etapas, tá? E quais são essas 3 etapas? O primeiro estágio é o seguinte: então havia o compromisso, o comprometimento entre as famílias e a sociedade. Então vamos pegar uma noiva aqui, né? Então a Ju, por exemplo, e o Victor, né, se reuniam lá, a Paulo e o João, junto com o Fê e a Rê. Então falava: olha, vocês vão se casar. Então havia esse compromisso ali inicialmente do menino com a menina. O segundo estágio nós temos o noivado. E aí o noivado é interessante que daí já passado-se algum tempo de preparação a partir desse momento, então existe essa preparação ao longo do tempo, então chegava a data ali da festa do noivado,
tá? Que normalmente acontecia na casa da noiva, onde ela recebia os presentes de noivado, recebia o presente do noivo, que naquela época era chamado de dote. E então, a gente tinha esse momento aqui que era bem interessante, porque esse momento, dentro da cultura judaica, eles já eram considerados como casados. Apesar deles não se relacionarem intimamente, tá? Mas dentro dessa cultura, eles já eram considerados. Então, a noiva ali, para esse cenário, já estava sendo considerada como realmente casados. Porém, tanto é que se, nesse período aqui, o noivo viesse a morrer, a noiva já era tida como viúva. Tanto é que esse estágio aqui é o estágio de Maria, José e Maria. Então, quando visita ali Maria, e ela engravida, então, do Espírito Santo, e José, no primeiro momento, ele fica um tanto quanto preocupado, mas então ele é visitado pelo Espírito Santo, que testifica no coração dele a origem de tudo isso, a origem ali da gravidez. Então, ele assume, ele honra Maria perante a sociedade ali, que poderia ser envergonhada por conta dessa questão. Então, esse era o estágio. E, por fim, a gente tem o casamento, a união, as bodas, propriamente dito, que, de fato, onde se concretizava, onde tinha a celebração definitiva, aonde eles se tornavam uma só carne. E é esse estágio que Jesus está usando aqui como figura. Tá? Então, é esse estágio que ele está usando. Então, a pergunta é, quem são, então, essas 10 virgens? Quem são, então, essas 10 virgens? O costume da época era a noiva ter acompanhantes, que seriam as damas de honra. Moças virgens, assim como ela, que o acompanhavam nessa situação. E aí, trazendo um pouquinho ali desse ritual, então, cada dama, ela tinha uma lamparina cheia de azeite, que era necessário para poder manter o fogo aceso. Então, quando era anunciado a chegada do noivo, que a gente vê aqui na parábola, eis o noivo, saiam para fora. Então, começava-se o quê? O cortejo. Ou seja, as acompanhantes, então, acompanhavam com as suas lamparinas iluminadas, porque isso normalmente acontecia no finalzinho de tarde para o anoitecer. Então, eles acompanhavam esse cortejo, os noivos, até o local onde seria realizado, então, a cerimônia de núpcias. Então, os noivos ceariam com os pais, com a família, e após isso, então, seria realizado a cerimônia, a noite de núpcias. Então, é esse contexto aqui que Jesus está usando. Então, é importante reforçar que a ideia de um noivo se casando com 10 moças não faz sentido. Principalmente porque depois, 5 delas vai ser rejeitada. E dentro de uma tradição judaica, isso seria completamente impensado. Então, realmente, a melhor interpretação aqui é que essas 10 virgens se tratavam das damas, das damas de honra da noiva. Então, Jesus ele usa esse fato típico do contexto da tradição judaica, para poder despertar a atenção das pessoas para a gente fazer uma autoanálise do nosso estado espiritual. Amém? E aí eu queria aqui apresentar os elementos dessa parábola para que a gente conseguisse entender certinho cada um deles. Então, o primeiro que nós temos aqui é o reino, que ele fala, o reino dos céus. Que reino é esse? A gente está falando aqui do reino vindouro de Deus aqui na terra, onde os salvos reinará junto com Jesus aqui. Então, está fazendo a alusão aqui a Apocalipse 21, que a gente vai estar lendo um pouquinho mais para frente. Quem é o noivo? Igual a Jesus Cristo. As 10 virgens são todos os cristãos, os que creem de verdade e os que apenas se dizem cristão. A gente está falando da igreja visível, tá? O que essas 10 virgens representam? Representa essa igreja visível. E o que é essa igreja visível? São 100% das pessoas que se dizem amar a Deus, mas que nós não temos 100% dessas pessoas que de fato amam a Deus. E a vinda de Jesus vai nos revelar justamente isso. Quem vai fazer parte de cada grupo? Dos salvos ou dos não salvos? Amém? E aí nós temos as 5 virgens prudentes. São os que vivem o Evangelho, se arrependeram e creem verdadeiramente, amém? Em Cristo. E nós temos as 5 virgens imprudentes. Conhecem o Evangelho, mas não mudam de vida, não nasceram de novo, não pensam nas consequências do que fazem. Entende? Então essas virgens aqui, eu fico tentando pensar o seguinte, de alguma forma, elas não pensaram nas consequências, essas imprudentes, ao ponto que as prudentes,
se prepararam, e talvez no momento da preparação, elas olharam e falaram assim, vai dar tempo. Não vou levar uma outra vasilha, não vai combinar com o meu vestido. Eu vou assim mesmo, por que eu vou ter mais trabalho? Sem pensar nas consequências, entende? Então, faz parte aqui desse contexto. E aí a gente tem a festa de casamento, que é igual às bodas do Cordeiro, que em Apocalipse 19:1 vai dizer o seguinte, é uma grande multidão no céu louvando a Deus. Isso representa a festa no céu, a festa das bodas do Cordeiro. Traz a ideia daquele que se sacrificou pela noiva. Ele morreu em favor dessa noiva. Representa o encontro de todos nós, que somos a igreja de Cristo, com o Senhor Jesus. E por fim, a gente tem um azeite, que representa aqui o Espírito Santo de Deus. E para reforçar, eu trouxe aqui um versículo que está em Efésios 1:4, que diz o seguinte: tendo nele também crido, em quem? Em Cristo, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então as lamparinas acesas, a parábola diz que eles caminharam em direção a Jesus. Em direção ao noivo. Assim como o Espírito de Deus nos guia na presença de Cristo também. Elas caminharam em direção ao noivo. Isso mostra uma intencionalidade do Espírito Santo de Deus em nos orientar, de ser também o nosso combustível que nos faz permanecer em Cristo. Se deixarmos de ter o azeite na lamparina, a gente não vai ter o fogo. Ele vai se apagar. E apagando esse fogo, a gente vai ficar fora. A gente vai ficar fora das bodas. E a gente vai perder algo tão precioso que é um casamento. Então você imagina, por uma imprudência como essa, perder uma cerimônia tão importante como essa, para aquele contexto. Então é isso que Jesus está tentando mostrar. Porque o casamento, depois de Deus na cultura judaica, é o ato mais sagrado. Entende? Então assim, Jesus está tentando trazer essa situação para poder nos mostrar a importância daquilo. E aí então a gente tem as virgens prudentes. Elas não foram pegas de surpresa quando o noivo chegou. Elas dormiram, mas não foram surpreendidas. É diferente. Porque tinha trazido óleo. Elas exerceram sabedoria. Elas descansaram no Senhor. E elas não se assustaram quando chegou a hora. Por quê? Elas estavam preparadas. E sabe o que é interessante? Diferente de mim lá, né? Quando eu estava de sentinela, que eu era surpreendido pelo tenente quando eu estava dormindo, e eu me assustava, aqui elas não se assustaram. Eu acho interessante essa questão do anúncio, né? Que é falado aqui, né? Eis o noivo, saiam para fora. A gente vê em Mateus 24 também, no versículo 27 e 30, que diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Igreja, presta atenção nisso aqui. Entenda uma coisa. Então é algo que a gente está percebendo aqui, o seguinte, que a Bíblia está nos dizendo que vai ser algo visível. Entende? Está trazendo aqui a analogia de algo, de um relâmpago, de um raio que acontece no leste até o oeste, e que não tem como passar despercebido aos nossos olhos. Vai ser dessa forma. Então nós vamos ver, tá? Então a gente vai estar num dia em casa, talvez você lavando louça, o seu marido na garagem, em algum lugar, e alguém vai ver. Vai haver um anúncio. Está entendendo, Daniel? Vai haver um anúncio. E aí como que vai ser esse anúncio? Ei, Jesus está voltando. Alguém vai ver. Talvez vai ser seu marido, vai ver primeiro, vai ser um filho. Mas alguém nesse momento vai ver esse fenômeno aqui, tá? Da vinda de Jesus. E alguém vai anunciar. E alguém vai gritar: ei, Jesus está voltando. E quando houver esse grito, a minha pergunta é: vocês vão se comportar como? Qual vai ser a nossa resposta em relação a esse anúncio? Entende? Porque isso vai acontecer. Como que nós vamos responder? Nós iremos nos assustar, porque daí vai cair a ficha e falar: pô, é agora. E aí nesse exato momento a gente já começa a pedir perdão e se arrepender, porque a gente percebeu que é sério, só que nesse momento não vai dar mais tempo.
Está entendendo? Nesse momento não dá mais tempo. Então como que a gente vai receber esse anúncio? Vai ser como aquele soldado lá naquela força de reação, que na hora que ele, que toca a corneta, ele sai vibrando porque ele está totalmente preparado? Ou vai ser como aquele que não se preparou e vai com medo? Entende? Então como nós vamos receber esse anúncio da volta de Jesus? Esse é o ponto que nós temos que nos questionar. Está entendendo, igreja? Porque nós estaremos no nosso dia e esse anúncio vai vir da volta do Senhor Jesus. Porém as prudentes, elas não ficaram com medo. Ao invés disso, elas se alegraram quando ouviram a voz. Sabe por quê? Porque permaneceram fiel. Mesmo que pareça demorar, nós devemos permanecer na graça de Cristo e no Espírito Santo. Quem tem a vida dedicada a Deus não precisa temer o fim, porque vai estar pronto, de consciência limpa. Quando Jesus cegar, sua entrada no céu está garantida. Entende? Ao ponto que as virgens imprudentes foram surpreendidas em sua insensatez. Elas poderiam ter preparado o óleo antes da chegada do noivo, mas deixaram o tempo se esgotar. Além disso, tentaram pelos seus próprios esforços garantir a entrada na festa. Elas insistiram, mas quando chegou, o noivo já tinha saído. E elas tentaram entrar depois e não conseguiram. Entende? Já não havia mais solução para elas. A volta do noivo foi anunciada. E quando isso acontecer, a obra já vai estar completa. Quando houver o anúncio, a obra está completa. Não será mais um momento para correr atrás do prejuízo, isso aí para comprar óleo. E nem pegar emprestado. Lembra que eu falei? O óleo simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele mora onde? Dentro de você e dentro de mim. Você está entendendo? O que eu quero dizer com isso? Que a salvação, ela é individual. Eu não tenho como se comprometer com a salvação da Bianca, do pastor Djalma. Eu não tenho como se comprometer com a salvação da minha esposa, dos meus filhos. Ela pertence a mim. Eu sou o único responsável pela minha salvação. Está entendendo? A porta, ela já vai estar fechada. O noivo está à mesa para celebrar as bodas e não vai adiantar implorar, pois nesse momento não seremos reconhecidos por Cristo. E a parábola traz também um elemento muito interessante, que é a respeito da hora da chegada do noivo. Como a gente falou que a respeito do costume, era comum que a cerimônia acontecesse no finalzinho de tarde, no início do anoitecer. E aí acontece de uma maneira completamente atípica, aqui onde o noivo volta a que horas? À meia-noite. A palavra diz que ele se atrasou. Está entendendo? E ele voltou só à meia-noite. O que Jesus estava querendo mostrar aqui nessa parábola? Que a volta dele vai ser repentina. Não vai seguir um padrão. Ela vai acontecer quando a gente menos espera. Ao ponto que as prudentes, elas seguem com o noivo em direção ao casamento. Elas seguiram vigilantes, elas estavam cheias de esperança e fé que ele virá. Elas tinham essa certeza. Em nenhum momento sequer elas tiveram dúvidas, por isso elas estavam preparadas. Porque sabiam, tinham a certeza que não importava o dia nem a hora, mas que com certeza o noivo ia aparecer. E por isso estavam prontas. As imprudentes, mais tarde, elas tentaram entrar na festa e não conseguiram. Talvez em alguns momentos, elas questionaram: o noivo realmente vai vir? Devo me preocupar? Eu não tenho certeza disso. É uma gotinha de dúvida. É uma pequena dúvida que gera na nossa cabeça, que compromete a nossa fé. Está entendendo, igreja? Eu fui procurar pesquisar a respeito da lamparina, dessa candeia. Ela é um artefato pequeno, parecido com uma chaleira, e a ponta dela é onde fica o pavio ali. Então você coloca todo o azeite aqui e fica o pavio, e um artefato pequeno, então elas carregavam essa lamparina. E o azeite colocado ali dentro dura entre 3 a 4 horas, para ele se queimar por completo. Eu achei muito interessante isso, gente. Sabe por quê? Porque a cultura era que a cerimônia começasse no início da noite. Só que a palavra diz que só foi chegar o noivo à meia-noite. Tempo suficiente para essa lamparina se esgotar. Entende?
3, 4 horas, a gente está falando aproximadamente das 22 horas, quando provavelmente o fogo se apagou. Só que 22 horas já era atraso demais. E talvez algumas delas questionaram, o noivo não vai vir mais. Porque ainda teria tempo para ir atrás, comprar ou conseguir emprestado. Mas o que aconteceu? Elas dormiram. Então, elas dormiram. Provavelmente olhou, uma para o lado estava dormindo, a outra também. E provavelmente devia ser aquelas que estavam descansando no Senhor, porque estavam preparadas. E também acabaram adormecendo. E então, quando chegou o momento, elas foram pegos de surpresa. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque às vezes, é justamente isso aqui, tá? A gente tem ouvido tanta coisa, mas se passaram tanto tempo já foram 2000 anos, talvez isso não vai acontecer mais. A volta de Jesus não vai acontecer. De alguma forma, pode ser que isso está sendo incutido na nossa cabeça. De alguma maneira, isso pode estar comprometendo o nosso coração. E a nossa fé nessa verdade, ela está começando a ser comprometida. Entende? E está no finalzinho, cara, do pavio. Só tem uma pontinha de fogo ainda. É o momento de reabastecer, colocar mais combustível, entende? Para poder continuar prosseguindo, para continuar seguindo em frente. Nos alimentarmos, nos abastecermos desse combustível do Espírito Santo, diariamente, para que a gente possa prosseguir. Está entendendo? Para a gente consiga permanecer convicto nessa verdade. Então que nós venhamos entender que muitas vezes o tempo está passando, e aí está faltando muito pouco, sabe? Para a coisa ser concretizada. E aí às vezes a gente acaba sendo comprometido por conta disso. Por não permanecer, por não estarmos vigilantes. Porque essa questão de vigiar, ele é um estado de espera ativa, tá? Por isso que eu dei o exemplo da sentinela. O nosso tempo, ele é limitado. Um dia nós vamos morrer, ou Jesus vai voltar, tá? Ninguém sabe o tempo, nem a hora que isso vai acontecer. Você não sabe nem o tempo, nem o dia que você vai morrer, nós não sabemos nem o tempo, nem o dia que Jesus vai voltar. Entende? Mas isso é uma certeza, vai acontecer. Por isso a necessidade de a gente ser prudente e fiel, fazendo o que é certo sem hipocrisia. E a gente precisa lembrar o seguinte, gente, não vai ter uma segunda oportunidade. E eu posso dizer uma coisa, essa mensagem ela tem sido esquecida nos nossos tempos. Essa mensagem ela tem sido esquecida nos nossos tempos. Nós não falamos a respeito disso, mas não haverá segunda oportunidade. A gente precisa proclamar que não haverá a segunda oportunidade após a segunda vinda de Jesus Cristo. Mesmo que insistam. Não vai ter uma segunda oportunidade, igreja. Porém, vai existir uma festa. Vai existir uma festa. Nós só temos, gente, uma certeza. Que nós vamos viver eternamente. A pergunta é, aonde você vai viver eternamente? No fogo do inferno? Ou no céu? Mas é uma certeza que nós viveremos eternamente. Nós não fomos feitos para esse mundo. Então vai haver uma festa. Vai haver uma festa, vai haver um banquete. Vai haver essa grande esperança. Porque nesse dia a gente vai entrar, pela fé mediante a graça do Senhor Jesus, na grande festa eterna do céu. Viveremos para sempre com o nosso Deus. E essa parábola ela nos traz um aprendizado, ela nos ensina como devemos nos preparar. Como deve ser essa preparação? E sabe como deve ser essa preparação? Agora, já. É isso que ela está nos mostrando. É isso que ela está nos ensinando. Que essa preparação tem que ser agora. Tem que ser já. E por isso eu te pergunto, como está a sua vida com Deus? Se Jesus voltasse hoje, você faria parte de qual grupo? Como está, gente,
a sua preparação? Como está o teu coração? Se Jesus voltar hoje, qual grupo você vai fazer parte? É uma pergunta que você deve responder para você mesmo. É uma pergunta que você deve olhar para o seu coração e responder. Só você tem condições de trazer essa resposta. Mas é interessante então que Jesus, ele não respondeu aos apóstolos a data. O que ele disse? Não foi da forma que eles gostariam. Ele só respondeu que haveria a vinda de um noivo. E assim como eles, muitos de nós, a gente quer saber também uma data. A gente gostaria de ter essa exata data. A gente queria ter isso. Porque dessa forma, nós poderíamos nos preparar. Mas isso não foi revelado. Tentaram inúmeras vezes, de uma maneira muito frustrada e vergonhosa, estabelecer data para isso, e não aconteceu. Porque é bíblico, isso não foi revelado. Jesus, ele preferiu mostrar para a gente que a sua vinda, ela é certa. A festa, ela já está preparada. As bodas já estão prontas, cara. A mesa está ornamentada, o bolo está lá. As luzes, está tudo pronto. A festa ela já está organizada. As bodas já estão prontas, o buffet pago, Ju. Está tudo certinho já. Está entendendo? Está tudo lá preparado para essa festa. Ela vai acontecer. Aí a pergunta é: você vai ser convidado? Você vai ser convidado para essa festa? A festa mais importante das nossas vidas. Gente, ainda que parece tarde, tá? Parece demorar para muitos. Ele pediu que nós estivéssemos vigilantes e alertas, porque o dia e a hora não foi revelado. Por isso estar preparado é fundamental. Assim, gente, como aquele tenente que passava na calada da noite, propositalmente, sem nenhum aviso, para que a gente pudesse ser surpreendido ali. Porque ele queria que nós estivéssemos sempre alertas na hora que ele passasse. Mas que nós estivéssemos alerta, não por ele, mas a intenção dele é que ele deveria estar nos treinando, para que nós estivéssemos alerta, para quando de fato nós tivermos que reagir a uma situação real, de invasão de um inimigo, por exemplo, onde a gente poderia ter a nossa vida tomada. A gente está pensando em ficar pronto. Se eu pensar em ficar pronto, pensando em agradar o tenente, não vai salvar minha vida. Eu preciso entender que o propósito de estar pronto é muito maior que isso. Está entendendo? O que eu quero dizer? Não adianta eu estar pronto aos olhos de pessoas humanas. Não adianta eu estar pronto aos olhos da igreja. Não adianta eu estar pronto aos olhos do pastor. Porque você está querendo ficar bem. Estava querendo ficar bem com o tenente. Mas na hora que ele saía, que eu sabia que ele ia demorar para voltar, era a hora que eu dormia. Está entendendo? Cadê a genuidade? Cadê a verdade nisso? Como que nós estamos nos relacionando com Cristo? Está entendendo? Qual que é a verdade que nós estamos buscando? Porque no soar da trombeta, e esse dia vai chegar, não vai ser um teste, não vai ser um alarme falso, e não vai ser um treinamento. Será real e verdadeiro. E só vamos ter uma chance. E a gente só vai ter uma chance. Apocalipse 21 diz o seguinte, do versículo 1 ao 7. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herderá estas coisas, e eu lhe serei Deus,
e ele me será seu filho. Isso aqui é o que nos espera quando a gente permanece, quando a gente prevalece. Então, igreja, eu te convido a se consertar com Cristo, a se consertar com Deus, porque não vai ter segunda oportunidade. Esse é um convite, é uma exortação para que a igreja venha a se tornar mais pura, mais limpa e mais fiel, para que nós venhamos entender verdadeiramente o sacrifício de Cristo e o que isso representa para nós. Porque aqui é apenas uma passagem muito rápida, e nós temos uma eternidade, que pode ser uma eternidade de tormento, ou uma eternidade de glória, uma eternidade de alegria, uma eternidade de felicidade e de amor ao lado do Senhor Jesus. Então, a pergunta é, como está o seu coração? Se Jesus voltar hoje, cara, como vai estar a sua vida? Vamos nos colocar de pé, amém? Igreja, Deus ele tem falado demais ao coração dessa congregação. Ele tem trazido a oportunidade para que nós possamos nos aproximar mais de Cristo, para que nós possamos nos consertar. Então esse é um convite para que a gente possa olhar para a nossa vida, e assim como o salmista disse uma vez, né? Olha os meus caminhos e veja se tem algo de ruim, e me coloca no caminho bom. Está entendendo? Então nosso objetivo é olhar para Cristo e valorizar, reconhecer o sacrifício dele. E entender que nós não vamos ter uma segunda chance quando Jesus voltar. Eu não poderia passar esse culto depois de ministrar uma palavra como essa sem fazer essa pergunta. Vocês têm alguém aqui hoje, nessa noite, que gostaria de fazer esse concerto com Cristo, entende? Que conseguiu entender a mensagem e entendeu que é necessário se arrepender, que é necessário reconhecer esse sacrifício, que é necessário entender que precisa viver uma vida com Cristo, está entendendo? E fala assim, Reinaldo, eu entendi essa mensagem, cara. E eu quero realmente estar entregando a minha vida a Cristo. Tem alguém aqui nessa noite hoje que entendeu essa mensagem? Que tem esse desejo no coração? Levanta a mão. Tem alguém aqui hoje? Amém. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Talvez você tenha tomado essa iniciativa, você já tenha tido esse posicionamento de entender esse sacrifício, mas você de alguma forma entendeu que você precisa corrigir, sabe, o teu coração. Fala assim, Senhor, aumenta esse óleo, coloca mais óleo na minha candeia, coloca mais óleo na minha lamparina, para que eu possa fortalecer cada vez mais a minha fé, para que eu possa ter fôlego para permanecer nesse caminho. Se você entendeu que isso é para você, queria te convidar para vir aqui na frente para a gente poder estar orando, para a gente poder fazer essa correção, amém? Vem aqui na frente, irmão, vamos estar orando. Eu te convido para que a gente possa orar junto a respeito disso. O pastor Djalma está aqui, ele vai estar orando com você. Vamos entender que nós precisamos entender a necessidade de nós estarmos caminhando de uma forma mais verdadeira com Cristo. Entende? Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar contigo. Ele quer, cara, tratar teu coração. É uma oportunidade que Ele está te dando de olhar assim, cara, a caminhada pode ser longa, mas eu estou contigo, não importa quanto tempo vai demorar. Eu quero estar com você. Sou eu quem te alimenta, sou eu que coloco o óleo na tua candeia. Seu Deus e Pai, oh Deus poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado, obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Oh Pai, não desista de nós, Senhor. Nós somos corruptos, Pai, nosso coração é mau, nós somos ingratos, Senhor. Nós te decepcionamos, nós te traímos, Pai. Nós ficamos distante do Senhor, Deus. Muitas vezes nós estamos sendo como aquele sentinela, que a gente só está te usando, Deus Pai, vivendo de aparência, Deus, mas que verdadeiramente o Espírito Santo não está agindo dentro de nós, Pai. Nos perdoe, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, Senhor,
para que nós venhamos a nos tornar cada vez mais verdadeiro, Pai. E acima de tudo, Deus, nos mantenha em alerta, Pai. Nos dê sabedoria, Cristo, para que nós possamos ter uma atitude como as prudentes, Pai. Que nós não venhamos a ser tolos, Pai. Mas que o Senhor nos dê capacidade, Pai, nos dê sabedoria, para que nós possamos, Pai, permanecer, para que nós possamos prevalecer, Deus Pai. Nós queremos continuar nessa caminhada, Senhor, olhando para a cruz, Pai, olhando para o Senhor. Coloque mais óleo, Pai, na nossa candeia. Nos alimenta, Pai, nos abastece, Pai, nos dê mais combustível, Senhor, para que nós possamos continuar essa trajetória, Pai, porque muitas vezes parece longo esse caminho, e parece que o Senhor não vai voltar, Deus Pai. Nós esquecemos disso, Pai, nós esquecemos dessa promessa, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, a nos esquecer dessa promessa, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Derrama da Tua graça, Pai, para que nós possamos prevalecer, Senhor. Porque nós queremos, Pai, de verdade, Deus, no íntimo do nosso coração, nós queremos participar, Pai, das bodas do Cordeiro, Senhor. Essa é a maior honra, Pai, a maior glória para um cristão, Deus. Obrigado por isso, Pai, porque mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente pecando, Pai, o Senhor nos ama a esse ponto, Pai, de entregar o Teu Filho para morrer por nós, e ainda nos presenteia, Pai, com uma grande festa. Nos presenteia, Deus, com as bodas do Cordeiro, Deus Pai. Oh Deus, prepara esse lugar para nós, Pai. Obrigado, Senhor. A palavra do Senhor diz, Pai, que onde o Senhor está, o Senhor já preparou a morada, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Nós sabemos que a festa já está preparada, Senhor, e que o nosso coração, Pai, venha estar alegre. Que nós não venhamos se assustar, Deus Pai, quando for anunciado a Tua volta, Senhor. Que nós possamos, Pai, ceiar, que nós possamos estar na Tua presença, Pai, nesse dia. Que toda essa congregação, Pai, que toda a IBP, Deus Pai, que todas as pessoas, Deus Pai, a qual o Evangelho seja proclamado, verdadeiramente prevaleçam na Tua palavra. E que seja uma grande festa, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.